Nós vamos convidar agora o aluno Felipe, e ele vai desenvolver o tema para nós da catequese, a palavra de Deus na catequese. Bem-vindo, Felipe, e que você possa Obrigado. fazer agora a sua comunicação. Primeiramente, quero me apresentar, né? Meu nome é Felipe Cristino, sou seminarista da Diocese de Ipameri e pertenço ao terceiro período de teologia. O meu tema é o lugar da palavra na catequese, né? Porque, infelizmente, a gente, ao longo da história, nós tivemos vários modelos de formação, né? Vários modelos de educação da fé. E dentro desses modelos, infelizmente, no período histórico, a partir do período da Idade Medieval, né, também no período moderno, e até um pouco na contemporaneidade, no tempo que nós vivemos agora, a palavra, infelizmente, ficou um pouco de lado, né? E a nossa apresentação, né, desse tema, a palavra de Deus na catequese, é para mostrar que negar esse papel da palavra de Deus no encontro catequético, na educação da fé, é um contrassenso da própria natureza da catequese, né? E para isso a gente vai meio que apresentar, né, um pouco a natureza da catequese para mostrar esse vínculo da catequese com a palavra de Deus, para depois a gente ver alguns modelos, os modelos que mais deram certo, assim, que geraram mais frutos no processo de evangelização, de educação da fé, ao longo da história, né? Então, nós vamos mostrar mais ou menos esse o caminho. Mas, antes de mais nada, no próximo slide, é, nós vamos fazer referência a um texto bíblico. E já que é uma oficina de catequese, penso eu que é importante, no próximo slide, a gente fazer um momento meio que oracional, diante de alguns versículos do Evangelho de São João, onde nós vamos entender o porquê, né, da palavra de Deus ser tão crucial, principalmente para nós cristãos, né? Ou, diferente de outras religiões, por exemplo, que tem um código de lei estabelecido, a nossa religião, o catolicismo, não é simplesmente uma religião do livro, não é. Nós somos a religião da palavra, que é um sentido muito mais amplo. Então, no próximo slide, nós vamos ver exatamente a centralidade do que significa a palavra de Deus, né? Então, eu vou ler, porque a palavra ela fala por si própria, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, como a gente pode ver, no prólogo do Evangelho de São João, Cristo é manifestado como o Verbo de Deus. E verbo, em algumas traduções, pode ser o sinônimo de palavra. A própria palavra encarnada é o Cristo. É por isso que o processo de evangelização, o processo de educação da fé, deve ser um encontro com o Cristo. E não tem como você encontrar Cristo se estiver desconexo com a palavra. Isso é impossível. Já dizia São Jerônimo, né? Então, para que nós, ao longo da nossa caminhada catequética, nós não podemos renunciar jamais o papel da palavra de Deus no centro do encontro, no centro. Porque, por exemplo, nós vamos ver posteriormente todos os processos, todos os passos que se dão, né, ao longo da caminhada de inserção na comunidade cristã,
é tudo antecedido pela palavra. A palavra é o que chega primeiro. Então, no próximo slide, nós vamos ver mais ou menos qual é o significado da palavra catequese. Bem, existe um vínculo muito direto, gente, entre revelação e catequese. Nós entendemos que tem dois modos de se chegar a Deus, né? Tem um modo pela razão, né? Pela atividade natural do homem, né? Porque o homem pensa, o homem é racional. Então, ele pode, a partir de certas leituras da realidade onde ele está inserido, né? Ao ler a natureza, ver que tem uma ordem, ele pode pensar, de fato, que existe um Deus, um ser onipotente, onisciente, que criou todo o universo, né? E que também dá sentido à sua vida e tudo mais. Isso é possível. Contudo, Deus, na sua infinita bondade, ele quis se manifestar de uma forma mais plena, mostrando um mistério da sua própria pessoa, né? Porque, por exemplo, a pessoa que olha para a natureza e pensa, nossa, Deus existe, ele pode pensar que é um Deus distante, um Deus que não se relaciona com a história, com a humanidade, mas o Deus que se revelou a nós, ele mostra uma outra faceta, que além de ser poderoso, criador de tudo, ele também é um Deus que é Pai. É um Deus que cuida, e um Deus que se faz presente entre nós. E isso se deu na revelação. E foi uma revelação que, se a gente olhar na história do povo de Israel, foi primeiro Abraão que ele se revelou, né? E depois, ao longo de toda a história do povo de Israel, ele vem se revelando, para chegar na plenitude da revelação, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena, onde ele conseguiu revelar os mistérios mais lá nos recônditos da intimidade de Deus. Por exemplo, a ideia de que Deus é um e ao mesmo tempo é três, unitrino, o mistério da Santíssima Trindade. Então, essa mensagem é, ao mesmo tempo, o próprio Deus. Não tem como você desvincular a ideia da revelação de Deus, não é simplesmente uma mensagem. Não, a revelação é o próprio Deus. Isso que é belo. Então, não tem como desvincular a catequese, porque o que nós entendemos como catequese é a educação da fé. É um método pedagógico e progressivo que vai fazendo com que as pessoas que estão nesse processo tenham um encontro com essa mensagem, né? Um encontro pessoal com essa revelação que é viva, é uma pessoa e é Jesus Cristo. Aqui está uma referência, o anúncio da Boa Nova, né? Jesus Cristo, depois de ressuscitar, lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, ele fez um imperativo para os apóstolos, né? Que saíssem pelo mundo e anunciassem o Evangelho e batizassem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a ação missionária de sair anunciando também está em total correspondência com o mistério de quem é Deus, porque a mensagem não é simplesmente uma mensagem, é uma pessoa, e essa pessoa é um Deus de amor. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o significado da palavra catequese, muita gente ouve essa palavra, mas nós não sabemos qual é o seu sentido, né? A palavra catequese vem do grego, katekein, catequeses, né? Que significa o verbo ressoar. Ou seja, na catequese se faz um aprofundamento daquilo que se ouviu no anúncio do querigma. No começo dos tempos, né, isso é uma coisa que tem que estar presente também hoje, a pessoa só entrava no processo catequético quando ela já tivesse um encontro com o primeiro anúncio. Ou seja, a pessoa tinha um encontro com Deus a partir de ouvir o querigma, né, a mensagem de conversão, de aceitação ao Cristo. E era no processo catequético que tinha esse aprofundamento da fé. Então, é o ambiente da catequese em que nós temos esse aprofundamento exatamente por isso, porque já existia no início, né, depois a coisa muda um pouco de configuração, mas no início eram os adultos que ouviam a pregação de um apóstolo, de um discípulo, de um cristão, que tinha o seu ministério da pregação, e aí ele aderia.
e aí ele entrava, então, no processo de iniciação cristã e ele se aprofundava. Então, a gente vai ver no próximo slide também que, além que o processo catequético, né, ele requer a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus é a fonte da catequese. Não tem como, é impossível a gente pensar, afinal, se você for fazer um encontro catequético, onde você vai lançar mão? Qual vai ser o conteúdo que nós vamos transmitir? O que nós vamos ensinar? Então, diante dessa necessidade da gente ter um conteúdo, a gente recorre às fontes da catequese, que é a fonte da palavra de Deus, como a gente vai ver no próximo slide. Porque se vocês tiverem acesso em algum momento ao Diretório Nacional da Catequese, que foi um documento feito pela CNBB, em que os bispos do Brasil sistematizaram de uma maneira muito organizada, né, as diretrizes, a metodologia, talvez, que pode ser empregada em diversos, o perfil do catequista, ou seja, esse documento ele é muito completo. E nesse documento ele fala das fontes da catequese. Então, quando a gente fala de fontes de catequese, é a fonte do qual todo catequista tem que se utilizar. Né? Então, no próximo slide, nós vamos ver exatamente isso. Por favor, mais um. Ok. Então, como eu falei que a catequese significa o ressoar, o processo de aprofundamento da palavra. Então, a fonte da catequese são as mesmas fontes da revelação, as mesmas fontes da palavra de Deus. Eu acho que nós estamos falando com catequistas, eu já devo estar falando uma coisa que todo mundo sabe, ou a grande maioria. Mas o fato é que a palavra de Deus, como eu já disse, não se reduz às sagradas escrituras, minha gente. A palavra de Deus não é simplesmente o livro, a Bíblia, né? Mas são 3 alicerces muito bem fundamentados que no ensino catequético nós não podemos renunciar jamais, que é a Sagrada Tradição. E o que é a Sagrada Tradição? A Sagrada Tradição é toda a tradição que foi constituída ao longo dos séculos na história da Igreja e que foi construindo, a partir da inspiração do Espírito Santo, o entendimento pleno da revelação dada por Jesus Cristo. E o mais interessante é que as Sagradas Escrituras são frutos exatamente da tradição. Os textos bíblicos, eles nasceram do seio da comunidade cristã, ali nos primeiros séculos. Então, podem ver que no slide tem uma setinha com 2 pontas, né? A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Ao passo que a Sagrada Escritura, elas nasceram, né? São frutos da vida cristã e da própria tradição da igreja. Porém, a Sagrada Tradição ela não se esgota simplesmente o que está escrito ali na Bíblia, e ela tem uma certa continuidade. Por exemplo, a patrística pertence ao tempo dos padres, que é aqueles primeiros séculos da história da igreja, século II, III, IV, V, que pertencem também à tradição, que olham para a Sagrada Escritura e dão a sua interpretação. Né? Mas é uma interpretação sempre baseada na tradição dos apóstolos. Então não existe um rompimento, é um sentido de continuidade. E o magistério? O magistério, ele é fonte da catequese, ele é fonte da palavra de Deus, ao passo que ele interpreta e atualiza. Porque, por exemplo, atualmente nós temos questões que são levantadas, perguntas, né, questionamentos, e que não existia na época de Jesus Cristo, não existia ali na época dos apóstolos. Então, como é que nós podemos entender essa realidade à luz da palavra de Deus? Segundo o magistério, a interpretação que o magistério dá. O magistério tem todos os elementos para atualizar isso. E o catequista tem que estar muito atento a isso, porque ali na vida prática da educação, ali nos encontros, diversas situações vão aparecer. Então, como é que eu vou me apegar agora à palavra de Deus? Como é que eu vou entender a palavra de Deus diante dessa situação nova?
nós recorremos ao magistério. Então, também, nós vamos ver que no próximo slide, e foi uma coisa que o Breno salientou e eu achei muito interessante, é que na catequese, o centro é Jesus Cristo. Todo o fundamento da vida cristã, por exemplo, a ideia, nós temos que ensinar os nossos jovens a quererem ser santos. Não tem caminho de santidade que não se passe pelo Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Só porque, para que nós tenhamos essa centralidade de Jesus Cristo, nós devemos ter a centralidade da palavra. Porque a palavra não é simplesmente um livro que você tem que ler e pronto. Não é como um livro de história. É uma palavra viva e dinâmica. Se tivermos uma leitura aprofundada, uma léxio divina, por exemplo, onde você dialoga com a palavra, ela é sempre dinâmica porque é o encontro com uma pessoa. E é exatamente isso que nós chamamos de relacionamento com mistério, né? Que, falando bonito, é mistagogia, né? Ou seja, é um método de entrar no mistério de Deus, entender o seu amor, a sua presença. Para que Cristo esteja presente ali no encontro catequético, não tem como você renunciar à palavra de Deus. Se você tira, automaticamente o cristocentrismo, ele se desfaz. E é pela palavra de Deus, né, que, por exemplo, aquela tentação que nós temos de pensar a catequese como uma escola, aquela tentação que nós normalmente temos, assim, de lidar com a catequese como se fosse um curso, onde no final a gente recebe um diploma e tudo mais. Isso só será superado se o ambiente catequético conseguir despertar os nossos catequizandos essa intimidade com Cristo. E aí que está a segunda parte da nossa apresentação, né? Então, como é que nós podemos promover isso? Como é que nós podemos promover esse ambiente da palavra no nosso encontro catequético? Então, no próximo slide, a gente vai ver exatamente como... Eu estou me colocando um pouco no lugar de vocês. Eu estava pensando assim, na hora que eu estava pensando o meu trabalho. Nossa, tá, tudo bem, a gente manda um pouco da teoria, mas na prática, como é que eu faço? Então, eu recorri a algumas fontes para a gente pensar. Primeiro, assim como o Breno falou, é necessário no processo catequético uma integração entre vida e ensinamento. Ou seja, os nossos jovens e etc. precisam conseguir, na leitura, mais ou menos, do encontro, na sua dinâmica, perceber aquilo que é ensinado, incidindo na minha vida. Então, precisa ser, de fato, uma catequese enculturada, que responda às necessidades do tempo e do contexto. Porém, pode haver vários métodos, mas a única garantia de que esses métodos terão eficácia é se houver apenas uma palavra, uma mensagem. Essa palavra é apenas a palavra de Deus. Dogma, história e tudo mais. O dogma, na verdade, é simplesmente uma formulação objetiva, universal e clara de uma mensagem, de uma verdade já inclusa na palavra de Deus. Então, se nós quisermos ensinar o dogma, de fato, as mensagens e tudo, a palavra tem que estar centralizada. Por isso está escrito aí 3 palavras: integralidade, enculturação e vida. E o catequista, ele pode recorrer a várias maneiras, né? Porque o encontro é um encontro pessoal com Cristo, que deve ocorrer, como vou mostrar no próximo slide. No encontro, ele deve ter momentos de oração. Eu gostava muito em algumas formações que nós tivemos com o Padre Zé, em que ele contava alguns modelos que ele viveu na antiguidade, né? De encontros catequéticos que marcou a sua vida. Ele contava de um exemplo de um catequista que ele repartia o seu encontro, era 1 hora, né?
E 20 minutos era de pregação da palavra. Ele contava a palavra, fazia a pregação. E o resto ele ensinava a doutrina. Tudo bem, mas a palavra estava lá. Então, nós precisamos ter um pouco uma santa criatividade, mais o tempo, mas, ao mesmo tempo, querer promover, por exemplo, uma lexo divina, ouvir, por exemplo, uma pregação. Prega para os seus catequizandos, e prega com fervor, porque se não vai acontecer como normalmente acontece. O rapaz vai, faz o processo catequético, recebe o sacramento e vai para o mundo. Mas se nós conseguirmos colocar essa intimidade com a palavra, de uma forma onde o catequista fale com inspiração, com força, com vontade, acreditando, porque a primeira condição para você ser catequista é você ter essa intimidade com a palavra de Deus. É por isso que o terceiro tópico é a mistagogia requer oração com a palavra. Não tem outro caminho. E nós vamos ver isso na prática, na história. No próximo slide, nós vamos ver 2 modelos que foram muito felizes e que nós temos como meio que uma imagem quase perfeita, né? Que é o primeiro, né, como vai aparecer, o primeiro que é das primeiras comunidades cristãs. Como é que acontecia na época? Na época, olha, nos primeiros anos não houve um concílio, não tinha os dogmas todos certos, claros, de que, por exemplo, Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não havia isso. Isso foi depois, lá na época da patrística, que começou a sistematizar a ideia da doutrina cristã. Então, a catequese passava simplesmente pelo anúncio da palavra, do querigma, e a vida comunitária. A vida comunitária era que regia e educava as pessoas. A Bíblia própria, ela é testemunha disso, com diversos textos e cartas de São Paulo, por exemplo, que ensinava e fazia certas correções na vida comunitária. Por isso que era vivencial e comunitária. E agora, no slide seguinte, nós temos o outro modelo, que foi o que nós atualmente queremos retornar, né, que nós chamamos atualmente da catequese de inspiração catecumenal, que se inspira exatamente no catecumenato antigo, que era um processo de educação da fé, voltado para os adultos que queriam receber o batismo. Ele era mais sistemático, ele era tudo cheio de etapas, por exemplo, a pessoa não podia participar antes de encerrar seu processo do sacramento eucarístico, e assim, tinha sempre um mestre que lhe acompanhava pessoalmente, por isso que era vivencial. Esses mestres que acompanhavam, eles tinham um método assim, muito narrativo da palavra de Deus, e por isso progressivo. E o mais interessante é que muitos dos catequistas, o principal catequista era o bispo. Tanto, as dioceses eram muito pequenas, eram cidades, e era no período da antiguidade, não era uma metrópole, eram cidades pequenas, se comparadas às de hoje. Mas, por isso que era possível ao bispo, ele se utilizar, quer dizer, ele ser o primeiro a fazer a educação da fé pelo processo catecumenado. Então, foram esses 2 modelos que a história nos revelou como os mais proveitosos, os mais frutuosos. Isso nos leva à seguinte conclusão, no próximo slide. Diante de tudo isso que a gente viu, né? A renovação catequética se dá necessariamente ao retorno da palavra. Se nós quisermos renovar a catequese, nós devemos retornar à palavra de Deus. A palavra é condição da conversão e da intimidade com Cristo, o Verbo de Deus. O catequista deve ser um íntimo à palavra. Não adianta nada a gente cobrar dos nossos jovens, das nossas crianças, dos adultos que querem receber o batismo, a intimidade com a palavra, se nós não temos essa intimidade. Como é que nós vamos apresentar o Cristo se nós não o conhecemos? E a palavra na catequese deve ser apresentada como uma revelação viva, dinâmica, e não apenas como um livro doutrinário. E, por fim, nós podemos concluir
que a presença da palavra na catequese não é uma opção, é uma condição para a realização de sua real finalidade e natureza. É isso, minha gente. Muito obrigado. Padre José Luiz, o senhor está sem o microfone. Volto a repetir o que eu estava dizendo. Obrigado ao Felipe pela apresentação do trabalho. E, no primeiro momento, ele contextualizou, fez a leitura do prólogo de São João e citou que a palavra deve estar no centro da catequese. A natureza da catequese, ela se baseia na revelação, Deus Pai, que se deixa envolver com a sua criatura, isso porque ele é Pai. A revelação é o próprio Deus, afirmou o apresentador. A catequese significa fazer ressoar, ecoar, aprofundar a fé. E a fonte dessa catequese é a palavra de Deus. Palavra de Deus, mas junto com duas outras tradições, a tradição, palavra e sagrado magistério. Desse modo, a centralidade é Cristo. E a centralidade, para poder chegar a essa centralidade que é Cristo, é através da palavra de Deus. Palavra é exatamente a consciência que o cristão tem. Desse modo, ela é dinâmica e viva. E ela tem princípios claros de integralidade, enculturação e vida. E depois ele falou de dois momentos importantes na catequese, e cito o catecumenato antigo. Felipe, muito obrigado pela sua apresentação.